E, Piperno, o Roger Guedes reclamou um pouco da arbitragem. Foi o Wilton, né? Ele reclamou da arbitragem do Wilton e ele diz, se ele deu gol contra, ele é um brincalhão. Errou do começo ao fim do jogo. Para fechar com chave de ouro, ele errou novamente, porque ele teria dado o gol contra do Piquerez. Eu teria dado também. Para fechar com chave de ouro, ele errou novamente. Não tem nem o que falar desse árbitro aí. Para mim, ele é um dos piores. Primeiro, o que falar da arbitragem? O Roger Guedes que levou um amarelo por reclamação, né? De um lance que eu acho que ele até tinha razão. Eu não achei falta, achei ali um jogo de corpo. Mas também não era para reclamar do jeito que ele reclamou do lance, quando ele levou o cartão amarelo. A arbitragem realmente ruim ou exagerou na reclamação, Roger Guedes? A arbitragem foi boa, foi um jogo chato, porque todo mundo reclamou. O mais duvidoso ali foi um pênalti a favor do Palmeiras. Né? Aliás, o Porcari escreve aqui que ele acha que foi pênalti. O Arthur e tal, mas o Roger Guedes em campo parecia o Abel Ferreira fora de campo, os dois reclamando o jogo inteiro. O jogo inteiro. Qualquer lance, os dois reclamam. E o Roger Guedes reclamar do lance do gol. Primeiro, ele bateu um mau escanteio. Ele bate o escanteio, a bola vai baixa no primeiro pau, enfim, o zagueiro dá um bicão para frente, aí espana o taco e acontece aquilo tudo que a gente viu. Então, assim, os caras estão reclamando de tudo também, né? Não houve motivo para esse tipo de reclamação, não. Flávio. Não, até pelo contrário, o que eu digo, se houve alguma dúvida foi com relação ao esse lance de pênalti a favor do Palmeiras. Fora isso, pela bola que o Corinthians jogou, 2-1, ele devia sair de lá feliz da vida, não jogou nada. Achei boa, inclusive ele, jogou nada, nada. Tá falando muito o Roger Guedes, hein? Precisa jogar um pouco mais de bola, né? Não, mas ele tá jogando bem. Ou arruma uma empreguinha de comentarista. Ele é o jogador que... Não, mas se destacando no Corinthians. Já falamos de implicância boa também. Isso é que mostra o nível do Corinthians. Se ele é o melhor, imagina o nível do Corinthians. Sim, mas ele tá se destacando. Agora vem cá. Pois é, isso mostra o nível do Corinthians hoje. Mas ele tá falando mais do que... Até porque ele tá jogando praticamente sozinho, porque ninguém tá jogando. O Lázaro comandou esse time e tal, em vários jogos aí e tal. O Lázaro, então, hoje virou, sabe-se lá por quê, o assessor do Danilo. Muito bem. Aí, Corinthians, o Danilo escala o time, mas isso que eu não me conformo. Escala o time com o Romero ocupando a faixa de campo que o Roger Guedes ocupou desde o começo da temporada e vinha bem e tal. E o Roger Guedes hoje, por conta disso, correndo para uma faixa mais central. Pô, assim, alguém podia avisar o Danilo e falar, escuta, Danilo, você está mexendo na única coisa que deu mais ou menos certo no time esse ano. Ou seja, o Roger Guedes jogou o primeiro tempo pior do que ele vinha jogando, no segundo tempo até melhorou. E o Romero foi uma figura constrangedora. Jogou muito mal, né? Enfim, ele não jogou, né? Alguém consegue lembrar algum lance que ele tenha participado? E além de não ter jogado, atrapalhou o Roger Guedes, na sua opinião? Sim, eu acho que sim, porque ele ocupou a mesma faixa que o Roger Guedes vinha ocupando. E do outro lado, faltou gente, porque o Dudu jogava com muito espaço em cima lá do Queiroz. Pô, já quis pôr o Romero no jogo, coloca lá do outro lado que ele vai atrapalhar menos e talvez até feche o corredor ali. Mauro, eu vi que quando o Flávio Prado falou que o Roger Guedes, seu destaque do Corinthians, mostra a fase ruim do Corinthians, você riu. Mas é isso. Dele. Você concorda com o Flávio? Totalmente. Ele tá reclamando que o gol não foi dado pra ele, é isso? O gol foi contra. Foi bem contra. Ele chutou baixo, o Everton tava na bola, o Piquerez foi tentar afastar, espirrou o taco, a bola passou por cima do goleiro e entrou. Gol contra. Mas é um bom momento do Roger Guedes, né? Ele tá num bom momento. Eu vou endossar as palavras do Flávio. Quando o Roger Guedes é o melhor num elenco tão caro como o do Corinthians, repito, é um elenco, cara, porque a coisa não vai bem, porque ele não é jogador para ser destaque do Corinthians, né? A gente tá falando aqui. É o principal jogador. A gente tá falando que o Roger Guedes não é o jogador para ser o principal do Corinthians. Então o Yuri Alberto, nessa temporada, é uma decepção? Acho, é uma decepção, sim. Né? Porque ele foi caríssimo. Claro que sim. Ele foi caríssimo. Claro que sim. Ele tem que jogar mais, claro, sem dúvida, sem dúvida. E tem um detalhe, viu, Flávio, que eu tenho percebido nesse ataque do Corinthians aí, Yuri Alberto e Roger Guedes. Eu não sei se os dois se bicam. Porque, se você reparar, eles não passam a bola um pro outro. É um negócio impressionante.
Tanto o Roger quanto o Yuri, quando a gente tá fazendo o jogo lá no campo, a gente percebe. O Roger não toca a bola pra ninguém. Ele vai pro gol sozinho ali e tenta de tudo. O Yuri é a mesma coisa. Só que o Roger tem mais facilidade de entrar do que o Yuri Alberto ali. Enfim, eu não sei não se esses dois aí tem uma boa parceria no... Baixa, hein, Fausto? Não, mas eles não tocam mesmo, Flávio. É um negócio meio que... eu não sei se ele olha. É estranhíssimo o que acontece ali. Né? Uma das coisas assim que um jogador que joga de cabeça baixa é um negócio impressionante. Vai embora. Jogar num time como o Corinthians, jogador que joga de cabeça baixa é complicado, né? Eu acho que, Flávio, outro dia você estava falando do João Avelino aí. Tá faltando um cara com esse perfil do Corinthians para chamar o Yuri Alberto e falar: Yuri, quando você sair de campo, jogar a bolinha que você jogou hoje, lembre-se que nós perdemos o Robert Renan para ter você aqui. E o cara vai ser vendido depois por 50, 60 milhões de euros. Falou, olha, tá dando um jogador melhor do que o que tá trazendo, tá dando um jogador com parte de pagamento pequenininho. O Robert Renan foi um pedacinho só. Olha, vai valer mais que ele. Eu disse isso no dia. Alguém vai ter assim, vai um cara malaco aí pra falar, escuta. Venderam o Marquinhos por $1 milhão também. Os caras... Mas a gente, lembrando, teve um período no Campeonato Paulista, quando eles conseguiram fazer alguma coisa juntos, né? De novo, você vê como a obsessão pela sogra do Vitor Pereira fez mal ao Corinthians. As pessoas falavam que, olha só, os dois estão jogando juntos, o Vitor Pereira falou que não podiam jogar, na verdade eles jogaram com o Vitor Pereira no final. Eles jogaram juntos em dado momento e o problema do Roger Guedes era não executar algumas funções que, por exemplo, o Dudu executa no Palmeiras, como um jogador de ataque de lado de campo, que é jogar sem a bola. Que é o que o Gabigol tem que fazer no Flamengo também, para jogar com o Pedro. Ele tem que jogar sem a bola, tem que voltar, tem que cercar, tem que roubar a bola, tem que desarmar, ele tem que participar, não pode ficar parado olhando. Ele queria o Roger Guedes participativo. E depois que sai o técnico e vai pro Flamengo, e a torcida do Corinthians fica com raiva, e a mídia aqui em São Paulo, uma boa parte fica fazendo um charivari danado em cima disso, o jogador para dar entrevista e aquilo é tratado como se fosse uma grande celebridade, uma grande autoridade intelectual falando sobre o tema. Olha o que o Roger Guedes falou. Sim, e daí? E daí? Sério? Não, mas como sério? E daí, relevância 0. Não é o jogador mais importante, não é um jogador que fale coisas assim extremamente inteligentes, não é um cara que tenha feito do futebol alguma coisa. Não estou falando do Sócrates, sabe? O ídolo do Corinthians está falando aqui. Não estou falando do Renato Augusto, vai. O Renato Augusto falou, é um cara muito mais preparado, me parece, para falar de futebol, com uma experiência internacional, uma Copa do Mundo e um grande jogador. Então, se o Renato Augusto para falar, é um peso. O Roger Guedes, não tem como comparar. São raros, por exemplo, se você for falar, nossa, é bom ouvir, mas é ali, né? É o trabalho. Exatamente. Não, eu digo o seguinte, a repercussão que é dar. O cara fala, ele fala, eu ouço, falo, tá bom. Não me interessa. Eu não vou parar para escrever um texto sobre isso. Eu não vou ficar aqui comentando, sabe? A não ser que você me pergunte, eu tenho que falar, né? Eu falo. Mas se você não me perguntar, eu não vou falar. Porque não é relevante. Então, até assim, porque ele reclamou do gol não ser dado para ele. Depois de uma derrota. Essa é a preocupação do cara. Ele tá preocupado se o gol foi ou não foi dado para ele. Depois ele fala da arbitragem, né? E aí eu questionei pela arbitragem. E também o jogador vai querer artilharia. Quero dizer o seguinte, aí ficou se discutindo sobre isso, dando razão pro jogador no imbróglio, que ele não tinha razão com relação ao técnico ano passado, o técnico queria o melhor pro time, que era todo mundo correndo, todo mundo marcando, todo mundo trabalhando sem bola, e ele ofereceu, ele falou na coletiva, o Vitor Pereira, né? Ficou claro aquilo. Ele ofereceu uma resistência, aí dá-se razão ao cara, quer dizer, qualquer um que se colocasse contra o Vitor Pereira tem razão, mesmo que não tenha, na verdade. E quem perdeu com isso? O Corinthians. Passou todo o começo do ano anestesiado, só torcendo contra o português. O português se deu mal, foi embora, se deu mal, se deu bem, vai pegar uma grana pesada, né? 15 milhões de reais, né? Vai embolsar essa grana, vai embora para Portugal, já está lá, ele, sogra, todo mundo, numa boa, né? Sem se preocupar com nada, já tinha falado na coletiva aqui que ele estava numa situação financeira muito boa, melhorou ainda mais. E como melhorou? Vai arrumar um clube lá na Europa para trabalhar cedo ou tarde e vai seguir a vida dele. E o Corinthians ficou aqui durante meses, sabe, com essa obsessão, repetindo, discutindo isso. Isso me impressiona, porque a gente falou isso aqui várias vezes. E não se olhava para o time. E quando o Roger Guedes fazia uma jogada, um gol no Campeonato Paulista contra times pequenos, olha como o Roger Guedes agora está jogando bem nada, gente. Ninguém está jogando bem no Corinthians.